Muito bem, então nós vamos para a sessão oral 1. Nós estamos aqui monitorando o Facebook e YouTube. O YouTube voltou. Aparentemente, o problema era de ordem mundial mesmo. Nós vamos continuar nesse módulo, nessa primeira sessão, nós vamos continuar no Facebook. E aí nós vamos fazer uma tentativa de migração de volta para o YouTube nesse intervalo ou então na hora do almoço. Nós estamos tentando conseguir ter os dois simultâneos. Isso ainda, aparentemente, não é possível, por isso que nós estamos ficando só no Facebook mesmo. Tá? Então, a Thaís vai apresentar os palestrantes dessa primeira sessão. Para dar sequência, então, ao nosso evento, nós vamos ter a primeira sessão oral com 3 palestrantes. São alunos de doutorado do Centro de Pesquisa. E a primeira palestra será feita pela Natália Ferreira Mendes, com o título Ativação da microglia é essencial para a ativação da resposta inflamatória hipotalâmica e a migração de células mieloides periféricas para o sistema nervoso central. Em seguida, nós vamos ter a aluna de doutorado Isabela Bonilha, que irá falar sobre o papel das subclasses de HDL na atenuação da lesão de isquemia e perfusão miocárdia. E para finalizar, então, essa sessão oral, o aluno Renan Correia irá falar sobre o efeito da dieta rica em fibras na proliferação das células epiteliais do colo. Então, lembrando que os participantes que estão nos acompanhando pelas transmissões podem deixar as suas perguntas no chat do Facebook. Nós iremos, então, selecionar as perguntas para a sessão de perguntas que se inicia às 10h20. Boa palestra para todos. Natália, fique à vontade para iniciar a sua palestra, tá bom? Você pode compartilhar a sua tela com a gente. Posso te dar um ok se todo mundo está vendo? Sim, a gente está vendo o seu computador. Certo? Certo. Tá, ok. Bem, fique à vontade, tá? Você tem, então, 15 minutos para a palestra. Tá bom. Bom dia a todos. Como a Thaís falou, eu sou aluna de doutorado e desenvolvo meu projeto no Centro de Pesquisas em Obesidade e Comorbidades e sou orientada pela professora Eliana Pereira de Araújo, da Faculdade de Enfermagem. O trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é uma parte final do meu doutorado e, antes de começar, gostaria de dizer que todos os experimentos realizados foram previamente avaliados e posteriormente aprovados pelos respectivos comitês de ética que estão na tela. Bom, a microglia é uma célula do tecido neural que ela desempenha várias funções, tanto na homeostase como em algum tipo de dano, e nós sabemos que, frente ao consumo de dieta hiperlipídica de uma maneira crônica, essas células se tornam hiperreativas e começam a produzir uma série de citocinas pró-inflamatórias e também a aumentarem a quantidade e o número de células, o que é conhecido como gliose. Isso especialmente na região do hipotálamo, que é uma região que é inicialmente bastante afetada quando se tem esse consumo exacerbado de uma dieta rica em gordura. Bom, aqui na tela, então, nós podemos ver que o TNF-alfa é um marcador de uma citocina pró-inflamatória e ela está, então, realmente bastante aumentada na região do núcleo arqueado do hipotálamo quando se tem esse consumo de dieta hiperlipídica. Bom, e curiosamente, parece que essa adaptação das células da microglia, ela varia bastante dependendo do tipo de gordura da dieta. Então, não é só uma dieta rica em gordura, mas principalmente uma dieta rica em gordura saturada. Então, nós podemos ver aqui animais que recebem, por gavagem, a gordura do leite, que é uma gordura saturada, ele tem muito mais o aumento dessas células, né? Essa gliose é muito mais presente, quando comparado aos animais que recebem a gavagem de azeite de oliva e óleo de coco. E aqui, quando a gente vê a expressão da citocina TNF-alfa, ela também, assim como na dieta hiperlipídica, ela aumenta quando o animal é alimentado com essa gordura proveniente do leite. Bom, e além dessa resposta de gliose, né, esse aumento da resposta inflamatória das células da microglia, tem sido bastante mostrado também na literatura que, frente ao consumo crônico desse tipo de dieta hiperlipídica, você também tem uma série de células imunes periféricas que acabam infiltrando o parênquima hipotalâmico.
Então, nesse estudo aqui publicado pelo grupo do Colliwatt, em 2018, o que a gente vê é que aqui tem as células CX3CR1, que são células da microglia residente, e junto dessas células a gente já consegue ver células imunes periféricas, que aqui são analisadas pelo marcador CD169. E isso parece que ocorre de uma maneira tempo-dependente. Então, quanto mais tempo de dieta, parece que mais células acabam infiltrando no parênquima hipotalâmico. Esse outro estudo, também publicado recentemente, mostrando um dos mecanismos pelos quais essa infiltração de células mieloides ocorre, mostra que talvez a produção de INOS pelos macrófagos perivasculares aumenta a permeabilidade dos vasos sanguíneos, então facilitando essa passagem de células mieloides periféricas para o sistema nervoso central, o que poderia potencializar a resposta inflamatória hipotalâmica. E, curiosamente, essa revisão que foi publicada recentemente mostrou que, frente a qualquer tipo de dano, essa entrada de células imunes periféricas acaba ocorrendo. E isso também varia de acordo com o tempo após o dano. Então, inicialmente, a gente tem algumas células que acabam se infiltrando no sistema nervoso central, mas que a microglia acaba reagindo e, às vezes, até fagocitando esse tipo de célula. Mas, quando a gente olha para um período um pouco mais longo, a gente vê que existem células que acabam entrando no parênquima e permanecem lá. E não se sabe exatamente como elas entram e o que elas fazem no sistema nervoso central. Então, isso ainda está bastante pouco estudado, e principalmente quando se pensa na inflamação hipotalâmica induzida por dieta. Bom, dessa maneira, o objetivo do meu trabalho foi avaliar se a ativação das células da microglia do arqueado ela está envolvida no recrutamento dessas células para o hipotálamo, e também se essas células que se infiltram no hipotálamo apresentam algum tipo de diferença, seja ela morfológica ou transcriptômica, em comparação com as células da microglia. Isso após o consumo de dieta hiperlipídica. Então, para responder o primeiro objetivo, eu utilizei animais que são CX3CR1-CRE e injetei adenovírus DREAD para ativar especialmente as células da microglia. Então, apenas essas células estavam ativadas. Após a injeção, então, do adenovírus, eu esperei 14 dias e comecei as injeções de clozapina, 2 vezes por dia. Depois de 5 dias de injeção, então, nós fizemos a microdissecção do núcleo arqueado e removemos o encéfalo para algumas análises de imunofluorescência. Então, o que a gente pode ver aqui na letra B é a confirmação da injeção no núcleo arqueado do hipotálamo. Esse vírus M-Cherry, esse vírus DREAD, ele carrega uma molécula M-Cherry, que é uma molécula fluorescente, então por isso é possível visualizar as células que são infectadas pelo vírus no microscópio confocal. Aqui na letra C, apenas como eu fiz a dissecção do arqueado, então uma imagem de como é feita essa dissecção. E na letra D, a gente pode ver uma série de marcadores inflamatórios e também de gliose que foram analisados, e a gente pode ver que a ativação dessas células da microglia, independente de outro tipo de ativação de células do sistema nervoso central ou de conteúdo de dieta, de gordura da dieta, são capazes de aumentar, potencializar demais a inflamação, mesmo nesse período curto de 5 dias. Bom, aqui então, eu peguei os cortes dos cérebros desses animais e fui olhar no microscópio. Inicialmente, eu utilizei um animal que era CX3CR1 CRE-GFP, ou seja, eu cruzei esse animal que era CX3CR1 CRE com o animal que é CRE-dependente GFP. Então, todas as células que são CX3CR1 positivas aparecem no microscópio como verdes, né, carregando a proteína verde fluorescente. E quando a gente faz isso, essa comparação, analisando as proteínas, as células que foram infectadas pelo M-Cherry e as células que expressam GFP, a gente vê que existe uma colocalização bastante importante. Isso quer dizer, então, que todas as células que são CX3CR1 positivas expressam o M-Cherry. Então, elas foram infectadas pelo adenovírus. E, utilizando, então, outros marcadores, já que as células da microglia expressam uma variedade muito grande de marcadores, eu utilizei o TREM2, que é um marcador clássico também de microglia, e observei que, da mesma maneira, todas as células que são TREM2 positivas também foram infectadas pelo adenovírus. Bom, e por fim, eu fui avaliar se esse curto período de ativação específica das células da microglia poderia acarretar no recrutamento de células periféricas para o sistema nervoso central.
já que quando a gente tem o consumo de dieta hiperlipídica, isso geralmente acontece após 4 semanas de dieta. E, para minha surpresa, após 5 dias de ativação das células da microglia, a gente observou já esse recrutamento daquelas células CD169 que eu mostrei anteriormente. Então, concluindo que quando a gente ativa exclusivamente as células da microglia do hipotálamo, a gente tem esse recrutamento de células imunes e também a resposta inflamatória é bastante ativada. Isso ocorre independente da ativação de outras células vizinhas da microglia e também do conteúdo de gordura da dieta. Bom, e para tentar entender um pouquinho melhor como que ocorre esse recrutamento de células periféricas, eu passei a estudar um outro modelo experimental, que é o cruzamento de 2 animais reporter, que aqui vocês podem ver na letra A, é o CX3CR1-GFP, então ele expressa a proteína verde fluorescente só nas células CX3CR1 positivas, que são as células da microglia residente, e cruzei ele com o animal CCR2-RFP, que é um animal que expressa a proteína vermelha fluorescente nas células que são periféricas. Então, o CCR2, assim como o CD169, ele tem uma expressão exclusiva da periferia. Então, aqui a gente tem um animal que é duplo reporter, e eu passei o tecido, sistema nervoso central e o adiposo por citômetro para dar uma olhada se essa expressão realmente estava dentro do esperado. E realmente, a gente observa que no hipotálamo a gente tem muito pouco CCR2, quase nada, quando comparado ao tecido adiposo branco, e, de maneira contrária, as células periféricas expressam pouco CX3CR1, quando comparadas ao hipotálamo, que tem uma população bastante grande dessas células. E alimentei esses animais também por 4 semanas de dieta hiperlipídica e observei que 4 semanas foi capaz de aumentar a expressão de células CCR2 positivas no parênquima hipotalâmico. Então, assim como o CD169, essas células CCR2 também acabam se infiltrando após esse período de dieta. E, por fim, eu fiz uma marcação com o CD169 nesses cortes desses animais para ver se existia diferença, então, nesse tipo de infiltração da célula CD169 e da célula CCR2. E o que eu observei foi que a célula CD169, quando ela infiltra o parênquima hipotalâmico, ela acaba se diferenciando morfologicamente de uma maneira mais semelhante às células da microglia, que tem aquele aspecto bastante ramificado, diferente das células CCR2, que mantém aquele formato mais de macrófago, de células mais redondinhas, características da periferia. Bom, e por fim, o que tem sido feito no momento, eu ainda não tenho resultado disso, mas pode ser uma coisa que a gente pode discutir na discussão dessa sessão. O que eu tenho feito no momento, então eu estou usando esses animais duplo reporter, alimentando esses animais por 4 semanas com dieta hiperlipídica, tanto machos como fêmeas, e também animais que são apenas GFP positivos em células CX3CR1. E esses animais alimentados apenas com dieta padrão, também macho e fêmea. E o que eu faço é coletar o hipotálamo todo desses animais e passar essas células, separar essas células por fax. Então, eu consigo separar tudo que é célula residente, são essas células verdes, né, GFP, e tudo que são células da periferia, que são as células CCR2. Então, assim, quando a gente finalizar essa separação e eu faço a extração do RNA, a gente vai sequenciar esse RNA, então a gente vai conseguir distinguir quais as diferenças do transcriptoma dessas células. Então, como a microglia ela é modificada frente à dieta hiperlipídica, e o que essas células da periferia acabam fazendo, o que elas têm de diferente em comparação às células da microglia após esse consumo de dieta hiperlipídica. E também, como eu utilizo ambos os sexos, a gente vai conseguir discriminar se existem diferenças quando se compara macho e fêmea, o que parece que quando se analisa apenas as células da microglia, isso já é bastante divergente, então tem diferenças bastante importantes. Então, a conclusão até o momento é que a ativação das células da microglia do núcleo arqueado é capaz de induzir uma resposta inflamatória hipotalâmica e recrutar células imunes periféricas, e isso acontece independente da ativação de outras células vizinhas e do conteúdo de gordura da dieta. Na inflamação hipotalâmica, quando ela é induzida por dieta rica em gordura, as células imunes elas conseguem migrar para o hipotálamo
durante esse processo inflamatório e adquirem características morfológicas diferentes, quando se compara CD169 e CCR2. E, por fim, essa análise transcriptômica, como eu disse, vai poder gerar um banco de dados ali bastante importante, uma biblioteca que provavelmente vai facilitar novos estudos na área que possam, então, entender e ter uma aplicação terapêutica tanto de doenças imunometabólicas, como também doenças neurodegenerativas. Então, por fim, eu queria agradecer aos meus colaboradores, que fazem parte, né, direto ou indiretamente, do Centro de Pesquisas em Obesidade e Comorbidades, e também a FAPESP, que financiou grande parte desse estudo, e todas essas instituições que eu coloquei aqui, que foram essenciais para que esse estudo fosse concluído. Muito obrigada. Muito bem, parabéns pela palestra, Natália. A gente vai dar sequência à próxima apresentação, agora é com a Isabela Bonilha. Lembrando que a quem está nos assistindo, se tiver alguma pergunta para a Natália, para os próximos participantes, pode deixar no chat do Facebook e a gente vai estar, então, selecionando as perguntas para a nossa sessão em seguida. Isabela, você pode compartilhar a sua tela, por favor? Isso, nós estamos vendo. Bom, agora você tem, então, 15 minutos para a sua apresentação. Ok. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou a Isabela, eu desenvolvo meu projeto de doutorado no Centro de Pesquisa Clínica, sou orientada pelo professor Andrei Espósito, e vou falar brevemente sobre esse estudo que foi desenvolvido no nosso laboratório, sobre o papel das subclasses de HDL na atenuação da lesão de isquemia e reperfusão do miocárdio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças isquêmicas do coração foram responsáveis pelo maior número de mortes no ano de 2019. Desde 2000, ou seja, cerca de 20 anos, que o maior aumento no número de mortes no mundo tem sido causado por essa doença. Então, o infarto do miocárdio, de uma maneira bem simples, ele pode ser definido quando ocorre morte dos cardiomiócitos ou necrose em decorrência de uma isquemia muito prolongada. E todas as estratégias ou terapias envolvem a restauração do fluxo nas coronárias com o intuito de diminuir a necrose miocárdica. Esse gráfico, ele nos mostra que se você tem um infarto do miocárdio sem uma terapia que previna a reperfusão, você tem uma área de 70% infartada isquêmica. Mas se você consegue uma terapia rápida de reperfusão, você consegue diminuir em 40% esse tecido isquêmico. E isso é o que é feito nos grandes centros, é assim que se reduz a mortalidade. Mas, se você consegue prevenir a lesão de reperfusão, você consegue diminuir ainda mais 25% dessa área isquêmica. Então, vejam que a gente sai de uma área infartada de 70% para 25%. Muitas terapias ou estratégias, abordagens terapêuticas para atenuar a lesão de isquemia e reperfusão do miocárdio envolvem a análise dessas vias que levam à proteção mitocondrial e, como consequência, diminuição da apoptose e morte celular. Nós e inúmeros outros laboratórios pelo mundo têm investigado o papel da HDL como um potencial terapêutico para atenuar a lesão de isquemia e reperfusão. E nós verificamos que quanto maior foi a dose de HDL perfundida nos minutos iniciais da reperfusão, menor foi a massa infartada. Então, a HDL ela é capaz de atenuar a lesão de isquemia e reperfusão no miocárdio. Mas aí nós perguntamos, por que a HDL é capaz de desenvolver essa ação, né? O que tem na HDL? Como ela protege o miocárdio da lesão de isquemia e reperfusão? É interessante que muitas evidências mostram que, apesar dos 16 milhões de anos de desenvolvimento, a HDL ela foi preservada na evolução do homem. Então, isso mostra que ela tem uma função biológica.
Ela é uma nanopartícula que tem de 6 a 12 nanômetros, ou seja, ela é menor até que uma célula endotelial, e ela é capaz de carregar na circulação inúmeras vitaminas, muitos microRNAs, muitas proteínas, hormônios, esfingolípides e apolipoproteínas. Mas por ela ser muito pequena, ela não consegue fazer o transporte de todos esses componentes ao mesmo tempo. Então, nós encontramos na circulação diferentes fenótipos de HDL, que dessa maneira podem exercer inúmeras funções que variam desde a contenção do estresse oxidativo até participar da resposta inata contra a infecção parasitária, por exemplo. Então, nós encontramos 5 subclasses de HDL que variam desde tamanho, densidade, até como exercem as suas funções. Então, nós temos HDLs que são maiores e menos densas e são ricas em lípides, que são definidas como o HDL2, e nós temos 2 tipos, que são HDL2B e 2A, e nós também temos as HDLs menores, mais densas, ricas em proteínas, que são as HDLs 3A, 3B e 3C. Então, elas possuem as suas particularidades físico-químicas de acordo com o exercimento da sua função na circulação. Dessa maneira, o nosso objetivo foi verificar qual a subclasse de HDL é mais eficaz em atenuar a lesão de isquemia e reperfusão no miocárdio, em relação à redução do tamanho de infarto e a melhora dos dados hemodinâmicos, ou seja, com a melhora da função sistólica do ventrículo esquerdo, melhora do fluxo coronariano e diminuição da resistência. A HDL, ela foi isolada a partir de ultracentrifugação do soro de 15 voluntários do sexo masculino, e para a gente avaliar o efeito da HDL na lesão de isquemia e reperfusão, nós usamos um modelo de coração isolado na técnica de Langendorf. O protocolo foram 35 minutos de isquemia regional, seguidos de 90 minutos de reperfusão, e a HDL foi infundida nos 7 minutos iniciais da reperfusão. No final do protocolo, nós fizemos cortes do coração para avaliação da área isquêmica. Nós também avaliamos o efeito da HDL nas células endoteliais para observação da síntese de óxido nítrico, que foi quantificado no meio de cultura celular, e também observamos a ativação da ENOS. Além disso, verificamos o efeito da HDL nos cardiomiócitos para a síntese de óxido nítrico e viabilidade celular. Quantificamos o óxido nítrico por quimiluminescência, tanto no efluente coronariano, que foi proveniente do experimento com coração isolado, quanto no meio de cultura, e também verificamos o consumo de oxigênio mitocondrial nos tecidos que sofreram a lesão de isquemia e reperfusão. Então, a nossa primeira pergunta foi: qual a subclasse de HDL é mais eficaz em reduzir o tamanho de infarto e disfunção sistólica? Então, nós verificamos que as subfrações 3B e 3C, elas diminuíram em 25% e 29%, respectivamente, o tamanho do infarto, e também melhoraram a função sistólica através dessa análise de contratilidade do ventrículo esquerdo. As frações 3B e 3C também melhoraram essa função. E aí nós perguntamos em seguida, qual foi a subclasse de HDL que mais reduz a resistência coronariana? Então, nós também observamos que as subfrações 3B e 3C, elas diminuíram a resistência coronariana, e essa análise é inversamente proporcional ao fluxo. Então, quando mais diminui a resistência, aumentou o fluxo coronariano. Nós dosamos o óxido nítrico no efluente, observamos que houve um aumento mediado por essas subfrações, e esse aumento de óxido nítrico foi associado de forma direta com o tamanho do infarto. Então, quanto maior foi a biodisponibilidade de óxido nítrico, menor foi o tamanho do infarto. Em seguida, nós perguntamos, caso haja ativação da ENOS, essa se deve à sinalização via S1P? S1P é um esfingolípide que pode ser
carreado na circulação pela HDL e é responsável por cerca de 60% da ativação da enose, como consequência da produção de óxido nítrico. Então, nós observamos que o PUL3B3C, ele aumentou a ativação da enose, mas quando nós inibimos os receptores de S1P1 e S1P3, esse efeito foi abolido, tanto com a ativação da enose quanto na produção de óxido nítrico. E aí nós perguntamos, então, qual que é a importância do óxido nítrico nessa cardioproteção? Então, nós utilizamos um bloqueador de óxido nítrico, mas mantemos a vasodilatação, né? Induzimos a vasodilatação e observamos que esse efeito foi abolido. Então, a vasodilatação sem a ação do óxido nítrico, ela não é responsável pela cardioproteção. Em seguida, nós inibimos a via da guanilato ciclase, que é uma via alvo do óxido nítrico, e ela é responsável, atua diretamente no potencial de membrana mitocondrial. E quando essa via ela foi inibida, o efeito cardioprotetor do PUL3B e 3C também foi abolido. A nossa próxima pergunta foi se a proteção promovida pela HDL óxido nítrico ela é mediada pela ativação da via AKT-GSK. Essa via ela atua inibindo a abertura dos poros de transição de permeabilidade mitocondrial. Então, nós observamos que ao final da reperfusão, ao final dos 7 minutos de infusão com o HDL, houve um aumento tanto da proteína AKT quanto da proteína GSK no tecido miocárdico. Nos cardiomiócitos, nós também fomos verificar se havia um aumento na produção de óxido nítrico e também um aumento na ativação da enose. E nós verificamos que sim, que o PUL3B3C, num protocolo de 1 hora de hipóxia e 10 minutos de reoxigenação, aumentou a produção de óxido nítrico e também aumentou a viabilidade celular. Observamos um aumento da atividade da enose e da GSK, esse mesmo no protocolo de 1 hora de hipóxia e 10 minutos de reoxigenação. Em seguida, nós fomos verificar se a proteção promovida pela HDL óxido nítrico está prevalente com o aumento da respiração mitocondrial. E nós observamos que o PUL3B3C ele é responsável pelo aumento na função da respiração mitocondrial, e esse aumento ele parece ser dependente do complexo 1, e o óxido nítrico, a síntese de óxido nítrico é necessária, é muito importante para que essa função ocorra. Nós concluímos, então, até o momento, que as HDLs 3C e 3B, elas foram os fenótipos mais eficientes em reduzir o tamanho do infarto e melhorar a função sistólica, diminuindo resistência coronariana e aumentando o fluxo coronariano. As frações 3C e 3B também aumentaram a biodisponibilidade de óxido nítrico, e esse aumento na biodisponibilidade foi associado com uma redução do tamanho de infarto. Nós observamos que a síntese de óxido nítrico através do PUL3B3C nas células endoteliais coronarianas aumentou via receptor S1P1 e S1P3, e a ativação da via AKT GSK é responsável pela proteção mitocondrial e redução de morte celular, estava aumentada com o PUL3B e 3C. E o PUL3B3C também aumentou a função da respiração mitocondrial. Então, quais são as nossas perspectivas com esses achados, né? Nós gostaríamos de identificar e caracterizar qual que é o principal conteúdo da HDL e que está presente nas subfrações 3B e 3C, com o intuito de, num futuro, produzir partículas de HDL reconstituídas, enriquecidas somente com esses compostos que são cardioprotetores, e testarem um modelo em vivo para verificar o seu potencial uso clínico. Bom, agradeço ao professor Lício e à comissão organizadora por nos permitir apresentar os resultados do nosso estudo no simpósio do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades. Muito obrigada. Ok, Isabela.
Parabéns pela apresentação, de forma muito clara e precisa. Nós vamos dar sequência, então, a essa sessão oral. Lembrando, Isabela e Natália, vocês são convidadas a permanecerem na sessão com câmera ligada, para que a gente possa, em seguida, participar da sessão de perguntas. Agora eu vou pedir para o Renan compartilhar a tela com a gente, por favor. Isso, tá certo, nós estamos vendo. Renan, você tem então 15 minutos para sua apresentação. O pessoal que está nos assistindo, fiquem à vontade para mandarem as perguntas através do chat. Perfeito, bom dia a todos. Queria agradecer pelo convite. Eu sou o Renan, sou aluno de doutorado do Laboratório de Inflamação do Instituto de Biologia. E hoje eu vou falar um pouco para vocês a respeito do efeito de uma dieta rica em fibra na proliferação de células epiteliais do cólon, que é uma parte do meu projeto de doutorado que eu desenvolvi no meu estágio nos Estados Unidos. A gente denomina de microbiota esse conjunto de micro-organismos que colonizam de maneira temporal ou permanente todos os tecidos do nosso corpo que mantêm um contato direto ou indireto com o meio externo. E a gente sabe que esses micro-organismos, eles apresentam funções extremamente importantes para a manutenção da homeostase do nosso corpo, e particularmente o trato gastrointestinal, ele é, em especial o intestino grosso, o cólon, ele é uma região extremamente rica e diversa da colonização desses micro-organismos. E no cólon, particularmente, a principal função dessas bactérias que estão ali presentes é a de fermentar, a de digerir essas fibras que nós consumimos na nossa alimentação, mas que o nosso próprio corpo não tem a capacidade de quebrar. E uma vez fermentadas essas fibras, as bactérias elas vão liberar diversos compostos e metabólitos, entre eles os ácidos graxos de cadeia curta, que são moléculas extremamente pequenas que vão atuar de maneira local. Elas atuam principalmente como fonte energética para as células epiteliais do cólon. Elas também atuam nas células imunes da região da submucosa, e esses ácidos graxos também podem ser absorvidos pelo nosso corpo, cair na circulação sanguínea e atingir órgãos sistêmicos com diversas funções em cada um dos tecidos. Mas pensando nessa função local do ácido graxo de cadeia curta nas células epiteliais, a gente sabe que essas células apresentam diversos receptores para esses metabólitos, além de apresentarem, mesmo sendo consumidos como fonte energética, a gente tem modulação de diversos genes que vão ocasionar impactos extremamente relevantes, além de uma função simplesmente energética nessas células. Então, nessa ideia, nesse contexto, a ideia de parte desse projeto é que numa condição homeostática, uma dieta rica em fibra, ela é capaz de alterar o perfil de microbiota presente ali no intestino, e com isso a gente consegue elevar naturalmente a produção desses ácidos graxos de cadeia curta, em especial o butirato, o propionato e o acetato, que são os principais ácidos graxos produzidos. E a gente acredita que esses ácidos graxos eles vão ter a capacidade de alterar a taxa de proliferação celular no intestino, em especial atuando nas células tronco, que são presentes na base das criptas intestinais, e também nas células proliferativas, que estão presentes um pouco acima dessa região de cripta. E a gente acredita que esse efeito na proliferação celular, ele é parcialmente responsável pelos já conhecidos efeitos protetores e benéficos dos ácidos graxos de cadeia curta para a saúde intestinal. Então, para isso, nós utilizamos camundongo C57 e nós mantivemos esses camundongos por 30 dias em duas dietas. Uma dieta controle, que possui apenas celulose como fonte de fibra, uma celulose como a fonte de fibra controle que nós utilizamos, e uma dieta enriquecida com 10% de inulina. Inulina é uma fibra solúvel, uma fibra que nós não digerimos e uma fibra extremamente fermentável pela microbiota, capaz de gerar esses ácidos graxos de cadeia curta. E logo no momento da eutanásia desses animais, a gente já consegue perceber uma diferença bastante significativa no tamanho do intestino desses animais. Aqui na figura a gente consegue ver o cécon e o cólon dos animais controle, e a gente vê que os animais que receberam dieta inulina apresentam um cólon mais longo e um cécon maior,
e o mesmo vale para o intestino delgado, apresenta também um aumento de tamanho em relação aos animais controle. Quando a gente vai observar a histologia do cólon, a gente vê aqui em zoom uma cripta do cólon, e a gente vê que a cripta dos animais que receberam dieta rica em inulina, as criptas são maiores e mais profundas do que dos animais controle. Além disso, por imunomarcação, a gente consegue ver que essas criptas apresentam uma zona proliferativa aqui, marcada com esse marcador de proliferação Ki67. Essas criptas apresentam essa maior zona proliferativa e também apresentam maior número de marcadas com BRDU, que é um marcador de proliferação. Para a gente analisar isso um pouco mais a fundo, a gente utilizou o EDU como marcador de proliferação. O EDU ele é o análogo da timidina, e ele vai incorporar ao DNA recém-sintetizado, e com isso a gente consegue então marcar essas células que passaram pela fase S da divisão celular. E então, depois de manter os animais nas dietas por 30 dias, a gente fez uma injeção de EDU por 2 horas intraperitoneal, e a gente já consegue ver depois na histologia que as criptas dos animais que receberam inulina, eles apresentam um maior número de células que proliferaram em relação aos animais controle. E a gente consegue ver também que esse maior efeito ele se dá nessa região mediana da cripta, um pouco acima da base da cripta, mostrando que esse efeito da dieta ele está sendo mais significativo nessas células proliferativas do que nas células tronco em si. Mas para a gente entender um pouquinho mais de como essa dieta está modulando a função dessas células, desculpa, antes disso eu só queria mostrar que a gente fez essa mesma análise histológica, porém a gente analisou a quantidade de células EDU positivas por citometria de fluxo, e a gente também separou o cólon proximal e distal, porque o cólon proximal é a região mais rica em microbiota, a região com maior taxa de fermentação das fibras, mas a gente vê que esse efeito de proliferação ele é aumentado tanto no cólon proximal, nesse gráfico do meio, quanto no cólon distal, nesse gráfico mais à direita. E aí, como eu disse, para a gente entender um pouco mais da alteração da função dessas células proliferativas em si, a gente fez um teste de clonogenicidade. Esse teste, basicamente, a gente coloca os animais na mesma dieta, a gente coleta o cólon desses animais, separa entre proximal e distal, a gente isola as criptas intestinais e a gente plaqueia essas criptas em matrigel para crescimento de organoides. A gente plaqueia aproximadamente 200 criptas, tira foto e conta exatamente quantas criptas a gente plaqueou nesse primeiro dia, cresce essas criptas em organoides, e depois de 5 dias a gente conta quantos organoides cresceram em relação às criptas que a gente plaqueou. E quanto mais organoide crescer, mais proliferativa, mais proliferativas estão essas células presentes nas criptas. E a primeira coisa que a gente já consegue observar é que aquela diferença de tamanho das criptas que a gente viu na histologia, ela é visível quando a gente faz o isolamento dessas criptas para o crescimento de organoide. Aqui, por exemplo, as criptas do cólon distal do animal que recebeu dieta controle, em comparação com as criptas do animal que recebeu dieta inulina, a diferença de tamanho ela é bem visível, e a gente vê que essas criptas elas são bem maiores. Isso já mostra para a gente um aumento de proliferação por si só. Quando a gente faz o teste da clonogenicidade, a gente vê que tanto no cólon proximal quanto as criptas do cólon distal, dos animais que receberam a fibra, eles apresentam maior taxa de geração de organoides, maior taxa proliferativa em relação às criptas dos animais controle. Em seguida, a gente foi analisar se outras fontes de fibras apresentariam o mesmo perfil da dieta inulina. Então, para isso, a gente alimentou esses animais com 20% de amido de milho, 20% de amido de batata, e a gente aumentou a quantidade de inulina de 10% para 20%, e a gente também quis ver esse efeito um pouco mais a longo prazo, a gente aumentou os 30 dias para 90 dias, e a gente fez o teste do EDU, e conforme a gente pode ver aqui nesse gráfico, os animais controle inulina 10% são os nossos comparativos que foram alimentados por um mês. E a gente consegue ver que, mesmo 3 meses em 20% de amido de batata e de milho, a quantidade de células EDU por cripta de cólon ela é semelhante aos animais controle.
e a gente vê que a dieta 20% inulina consegue aumentar essa proliferação, mas ela se mantém em valores semelhantes à dieta 10%, mostrando que provavelmente esse efeito proliferativo na proliferação ocasionado pela dieta, ele atinge um limite e a gente não consegue aumentar isso, mesmo aumentando o tempo de dieta e a quantidade de fibra. E a gente sabe, esse fenótipo que a gente observou, ele é um pouco problemático, porque a gente sabe que uma dieta rica em fibra, ela, pela literatura, a gente sabe que ela protege, é uma dieta protetora contra o desenvolvimento de tumores, de câncer de cólon. Porém, a gente sabe que dietas, por exemplo, ricas em gordura, que induzem aumento de proliferação, são diretamente relacionadas com o surgimento de tumores. E a gente está vendo um fenótipo de aumento de proliferação, mas a gente sabe que essa dieta, em teoria, era para proteger contra o desenvolvimento de câncer. Então, para isso, a gente foi fazer um teste, a gente utilizou animais APC floxiados, Vilincre, e esses animais foram mantidos em dieta por 2 semanas, dieta controle. Em seguida, a gente fez uma colonoscopia nesses animais, na qual a gente injetou tamoxifeno na região da submucosa do cólon para deleção específica do CRE e para ativação específica do CRE na região da injeção, e com isso deleção do gene APC. E a maioria dos cólons de câncer, a maioria dos cânceres de cólon, eles são associados com deleções espontâneas, tanto em humanos quanto de camundongos, desse gene APC. Então, após 2 semanas da deleção do APC, a gente fez uma nova colonoscopia para separar os animais em grupos semelhantes de tamanho de crescimento do tumor, porque tem uma variação natural do experimento, e separando esses animais em tamanhos semelhantes de tumor, a gente manteve eles, então, nas dietas por 30 dias, controle ou inulina. O que a gente consegue ver é que o tumor está crescendo ao longo dessas 4 semanas, porém, ele cresce de maneira igual nas 2 dietas, controle ou inulina, e mesmo depois de eutanasiar os animais e medir o tumor presente no cólon, a gente não conseguiu ver diferença de tamanho desse tumor. Isso mostra para a gente que o efeito da dieta ele não é protetor nesse modelo, depois que o tumor já se iniciou. Depois que a gente faz a deleção do APC, esse tumor ele é extremamente agressivo, a gente vê que em 4 semanas ele já está praticamente fechando toda a região do lúmen do cólon. Então ele é um tumor extremamente rápido e agressivo, e a dieta não é capaz de controlar esse crescimento. Porém, a gente vai agora fazer novos experimentos em qual a gente vê o efeito protetor da dieta, ou seja, a gente mantém a dieta antes e a gente vê se isso impacta no surgimento do tumor, porque depois que o tumor já está estabelecido, a gente não consegue ver uma proteção dessa dieta. E, para finalizar, as próximas etapas do projeto, agora que eu retornei ao Brasil, a gente já está com esses experimentos em andamento, a gente vai manter animais black por 30 dias em diferentes quantidades dessa dieta inulina, com quantidades menores do que a gente observou, para a gente ver uma janela de concentração, de atuação dessa fibra. E, além disso, a gente vai colocar esses animais em dietas enriquecidas com fibras um pouco mais parecidas com a ação da inulina, como a pectina e a FOS, que é a fruto-oligosacarídeo, para ver se esse efeito ele é de fato específico para a inulina ou se ele é um efeito compartilhado por outras fibras que possuem essa capacidade de aumento de proliferação e tudo mais. E, em seguida, praticamente todo mundo que trabalha com microbiota é quase obrigação trabalhar com animais germ-free ou fazer esse controle de depleção de microbiota. Então, a gente vai utilizar animais germ-free, que são animais que não possuem uma microbiota associada. A gente vai manter esses animais em dieta controle inulina para ver se, na ausência da microbiota, se a gente mantém ou se a gente consegue retirar esse fenótipo observado de proliferação. E, em seguida, a gente vai utilizar animais SPF, que são animais que mantêm uma microbiota funcional, alimentar esses animais SPF com as 2 dietas para modular a microbiota desse animal, e, em seguida, fazer uma transferência fecal, uma transferência de microbiota para os animais germ-free, para ver se só a microbiota em si é capaz de induzir esse fenótipo,
mesmo na ausência de fibra. Esses animais germ-free depois serão alimentados em dieta convencional, mas eles vão receber a microbiota modulada anteriormente pela fibra e pela dieta controle. Esse experimento já está em andamento, a gente já conseguiu ver, inclusive, alguns resultados positivos, mas a gente ainda está trabalhando em cima dos dados. E com isso eu finalizo a apresentação. Gostaria de agradecer a FAPESP, que é a agência de fomento, tanto do meu projeto de doutorado aqui no Brasil, quanto do BEP realizado nos Estados Unidos, e o grupo do MIT, da qual eu desenvolvi particularmente todos esses experimentos e outros, e ao grupo da Unicamp, do professor Marco Aurélio Vinolo, e novamente à comissão organizadora pelo convite de participação hoje para falar um pouquinho com vocês. Obrigado. Obrigada a você, Renan. Parabéns, excelente apresentação, projeto desenvolvido por vocês. Nós vamos então agora iniciar a nossa sessão de perguntas. Obrigada ao pessoal que participou aí através do chat, enviando as suas perguntas. A gente vai projetar para vocês, para que todos possam ler. E aí a gente vai direcionar, então, uma pergunta para cada um dos nossos palestrantes. A primeira pergunta, então, enviada aí pelos nossos internautas, foi enviada pela Amanda Sardelli para a Natália Mendes. Natália, sabe-se que no pós-trauma os astrócitos também respondem com gliose. E existe uma discussão sobre se essas células são ativadas antes da microglia e se seriam, então, um gatilho para a resposta à microgliose. Você sabe dizer se isso poderia acontecer no contexto de inflamação hipotalâmica induzida por dieta? Oi, Amanda, obrigada pela pergunta. A gente sabe, sim, que os astrócitos realmente reagem rapidamente ao consumo de dieta hiperlipídica, assim como em outros tipos de dano, como você mencionou. É difícil, eu acho que nesse momento, dizer quem reage primeiro, porque eu acho que as células da glia, de maneira geral, elas têm essa capacidade de serem muito plásticas e reagirem muito rápido a qualquer tipo de estímulo. Então, eu acredito que talvez até antes de astrócitos e microglia, talvez os macrófagos perivasculares acabem tendo um papel ali bem muito, assim, inicial. O que se sabe na literatura é que os astrócitos eles são capazes de rapidamente reconhecer esse estímulo inflamatório, assim como as células da microglia, e eles têm uma capacidade de fagocitar os ácidos graxos que acabam entrando no parênquima hipotalâmico, formando lipid droplets, que chama, né, aquelas bolsinhas de lipídio, e isso leva a uma proliferação de uma série de citocinas pró-inflamatórias, que ativam também a microglia. Então, é uma coisa tem os dois lados, um comunicando com o outro. Mas como os astrócitos também fazem parte da barreira hematoencefálica, que também tem esse contato bem próximo com o que está acontecendo ali dentro do vaso sanguíneo, eu acredito que eles têm um papel, sim, bem inicial. Agora, dizer com certeza quem é o primeiro, eu acho que é ainda um pouco cedo para isso. Mas muito interessante. Obrigada. Gina, obrigada a você, Natália. Com certeza, esses mecanismos estão interligados, né? E nós temos muitas perguntas ainda em aberto relacionadas a essas diferenças nos mecanismos. Nós vamos, então, seguir para a próxima pergunta, que é direcionada para a Isabela Bonilha. Tem só uma errata de quem fez a pergunta anterior, se vocês puderem falar, tá? Foi a Renata. Tá certo. Então, nós vamos corrigir. A pergunta anterior foi enviada pela Renata Sanan, tá? Para a Natália Mendes. Muito obrigada. A pergunta direcionada, então, para a Isabela Bonilha foi enviada pela Júlia Moraes. Ela pergunta assim: a atividade física é a intervenção com melhor impacto sobre o aumento de HDL. Há diferença no tipo de HDL respondente à atividade física? Obrigada, Júlia, pela pergunta. Então, nós vimos aqueles diferentes tipos de subclasses de HDL. Então, existe sim as HDLs que são as maiores, elas exercem funções relacionadas ao efluxo de colesterol, e as menores, elas vão exercer a atividade mais relacionada à função antioxidante da HDL. Então, nós temos diferentes fenótipos que, com certeza, com a atividade física, leva ao aumento e diferenciação dessas diferentes subclasses de HDL na circulação, exercendo diferentes funções. Isabela, a
A gente sabe que essas diferenças, né, descritas são muito importantes para a gente ter as diferenças de atuação dos papéis metabólicos. Com certeza, a investigação, uma descrição melhor vai ser de grande contribuição. Obrigada pela nossa participante. Deixa eu fazer um pequeno comentário e uma pergunta também em cima disso que você respondeu. Eu sei que uma das linhas de pesquisa do professor Andrei tem por objetivo utilizar HDL como método terapêutico. Você sabe dizer como que é a produção dessa HDL que eventualmente pode ser utilizada como método terapêutico? Como que se produz isso efetivamente? São HDLs, professor Lício, HDLs que tem alguns lípides miméticos ao que temos na HDL original. Então, elas seriam reconstituídas com alguns componentes, mas que buscariam exercer a mesma função que a HDL exerce, mas seriam apenas aqueles que são benéficos, né? Porque nós já tivemos alguns estudos que envolveram a HDL que foram isolados de pacientes após o infarto, e nós vimos que esse benefício que eu mostrei nos slides nessa apresentação, eles não aconteceram. A gente não teve redução da massa infartada, não teve melhora de função sistólica do ventrículo esquerdo. Então, a gente precisaria selecionar apenas o que é cardioprotetor para reconstituir uma HDL e usá-la como potencial terapêutico. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Isabela. Obrigada a nossa participante por ter enviado a pergunta. Então, nós vamos para a última pergunta dessa sessão, que foi feita pela Natália Mendes, nossa palestrante, para o Renan Oliveira. Então, Renan, existe algum estudo abordando os efeitos da lactulose de sacarídeo ou manitol monossacarídeo sobre o crescimento de criptas? Obrigado, Natália, pela pergunta. Eu vou responder de maneira extremamente sincera, dizendo que eu não sei. Por que eu respondo isso? A gente foca o nosso trabalho, né, nessas fibras, nesses polissacarídeos e nessas fibras complexas que o nosso corpo não consegue digerir. Então, eu não vou nem arriscar falar sobre esses monossacarídeos ou disacarídeos, da qual eu realmente não tenho um conhecimento muito grande. Porém, a gente sabe que essas moléculas, elas sim apresentam efeitos. Se elas apresentam efeito direto na proliferação, é algo que eu, de fato, nunca vi. Inclusive, o efeito das fibras que são bem estudadas para o cólon, existe muito pouco sobre ação direta em célula-tronco, em célula proliferativa. Então, de fato, eu não saberia dizer se esses estudos mostram se existe uma ação direta ou mesmo indireta dessas classes de moléculas em relação ao crescimento. Realmente não é algo que eu nunca olhei, nunca vi, mas eu já vou fazer uma anotação aqui para dar uma pesquisada sobre isso, que é bem interessante. Renan, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta. Logo no início da sua apresentação, você disse que a produção endógena dos ácidos graxos de cadeia curta era muito importante. Você disse isso, eu queria saber, você acha que existe uma diferença, por exemplo, entre ácido graxo de cadeia curta que eventualmente possa ser utilizado como um suplemento alimentar ou aquele que é produzido pela microbiota? Eu acho que não. Bom, depende. Existem alguns ácidos graxos. Primeiro que assim, a gente não sabe exatamente qual desses ácidos graxos impacta de maneira mais significativa nesse perfil de proliferação. A gente tem algumas ideias, a gente acredita que o butirato, como ele é o ácido graxo que atua mais diretamente nas células epiteliais, a gente acredita que o butirato ele possa ser a principal molécula que está atuando, embora a gente não tenha ainda esse dado confirmatório. Existem algumas suplementações de ácido graxo de cadeia curta, mas a dificuldade dessas suplementações é você garantir que quantidades significativas desse composto cheguem de fato até o cólon e atuem de fato nas células, porque você ingeriu uma cápsula, você ingeriu esse butirato, ele já vai começar a ser consumido tanto pelas bactérias que estão ali, que também consomem esse butirato, quanto pelas células de todo o trato, e a gente sabe que o intestino delgado ele é extremamente longo em relação ao cólon. Por isso que a gente que a hipótese é tentar usar uma dieta
que naturalmente vai fazer essa elevação local e vai fazer com que esses compostos sejam produzidos diretamente no local de atuação. É por isso que a gente estuda a dieta, mas já existem alguns compostos, como a tributirina, que são 3 moléculas basicamente de butirato interligados, que conseguem chegar até o cólon, e já tem vários estudos com isso, mas a gente acredita que ao fazer o pessoal comer fibra é mais fácil do que colocar algum medicamento, alguma droga, alguma pílula, embora a gente sabe que isso também não é tão fácil assim de fazer o pessoal comer brócolis, comer vegetais, cereais, então, mas essa é a hipótese do trabalho. Muito obrigada, Renan. A gente ainda está dentro do nosso tempo de perguntas. Tem uma última pergunta, Renan. Na sua apresentação, você falou bastante sobre as diferenças de proliferação e diferenciação. Aí eu queria que você comentasse para a gente sobre os métodos que a gente usa para o estudo e metodologicamente, como que a gente diferencia esses dois fenômenos, né, tão importantes, que a gente precisa cada vez mais aprender a diferenciar, porque eles têm papel e relevâncias diferentes, né, quando a gente fala dos mecanismos que a gente encontra tanto na fisiologia como na fisiopatologia das doenças que a gente estuda no grupo. Sim, eu diria que no cólon essa distinção entre proliferação e diferenciação ela é um pouco mais fácil do que talvez em alguns outros tecidos, porque nas criptas intestinais as células tronco e as células proliferativas são as únicas que vão proliferar. Uma vez diferenciadas, uma vez iniciado o processo de diferenciação, na qual essas células vão se tornar colonócitos, células caliciformes, células enteroendócrinas, essas células não vão passar por um processo de diferenciação novamente, elas já estão diferenciadas e o processo de proliferação intestinal ele é extremamente rápido, essas células elas têm um tempo de vida muito curto. Então a base da cripta vai proliferando, vai se diferenciando ao longo do tamanho da cripta, chega no topo, essas células são eliminadas e o processo ele vai se repetindo. Mas eu acho extremamente importante, isso a gente ainda está olhando nas nossas análises histológicas e mesmo com os organoides, que a gente viu que existe um aumento de tamanho, mas a gente viu um aumento de zona proliferativa, mas a gente ainda vai caracterizar quais são essas células, porque simplesmente proliferar sem diferenciar, isso é um fenótipo não muito saudável. A gente sabe disso. Um aumento de proliferação exacerbada não é saudável. Então, a gente vai começar a delimitar quais são os tipos celulares que estão aumentados, para tentar entender o porquê dessas células estarem ali, mas eu acho extremamente válido a sua pergunta, a gente tem que sempre tomar cuidado para não achar que, proliferou, beleza, aumentou a proliferação, mas para quê? Por que ela fez isso? O que ela está se diferenciando? Quais são os marcadores necessários para a gente enxergar essas diferentes etapas de proliferação dessas células? Então, isso, de fato, como método científico, é uma coisa extremamente importante para a gente pensar e ter esse cuidado na nossa mente para não olhar simplesmente o fenótipo e ignorá-lo. Muito obrigada. Para finalizar, então, a gente tem uma última pergunta que foi enviada pela Amanda. A Amanda pergunta... Tá. Só um minutinho. Prontinho, agora vocês conseguem ver a pergunta? Estava finalizando os ajustes para vocês conseguirem acompanhar. Então, a pergunta foi enviada pela Amanda Sardelli para a Isabela Bonini. Ela pergunta se essas subclasses de HDL foram testadas com doses suprafisiológicas e se funciona ou atenua a lesão isquêmica diretamente aplicada no cardiomiócito. Ou se, quando a gente aumenta o HDL induzido por exercício, né, que seria então um estímulo que conhecidamente aumenta o HDL, mas não, ela fala que não sabe em quais populações celulares específicas, também aumenta a biodisponibilidade do óxido nítrico em diversos tecidos ou dieta. Como e ela pergunta então, por exemplo, se isso poderia gerar uma quantidade e ou subpopulações celulares diferentes e que seriam, então, adequadas para a proteção? Nós não usamos uma concentração de HDL que é acima do que nós já temos
na circulação em condição fisiológica, né? Nós utilizamos 200 microgramas de HDL por minuto de infusão durante a lesão de reperfusão. Então, não é algo que é acima da nossa condição fisiológica. O exercício físico, e entre outras possibilidades para aumentar a HDL na nossa circulação, aumenta, sim, a biodisponibilidade de óxido nítrico, que é decorrente dessa vasodilatação nos vasos. O que nós observamos é que a HDL ela pode já ser uma partícula disfuncional, então não necessariamente aumentando a atividade física você vai estar aumentando a biodisponibilidade de óxido nítrico, porque dependendo da situação fisiológica, a HDL já é uma partícula disfuncional, que é o caso quando nós observamos no diabetes, na obesidade. A gente sabe que essa é uma limitação do nosso estudo, né? Nós vimos a HDL de um indivíduo saudável num coração saudável de um ratinho, mas nós precisamos ver que o cenário nem sempre é o mesmo. O paciente infartado já tem toda uma condição inflamatória, um sistema inflamatório que está prejudicado, as vias de ativação que poderiam mediar a proteção mitocondrial, elas também já estão prejudicadas. Então, nós precisamos, para aumentar a proteção em alguma subpopulação, verificar qual é realmente os componentes que exercem essa cardioproteção e, quem sabe, num futuro, reconstituir uma HDL apenas com esses componentes para uso clínico nessa população específica, que já tem essa disfuncionalidade da HDL. Muito obrigada pela resposta, Isabela. Obrigada, Renan e Natália, pela participação também nessa sessão. Então, a gente encerra aqui para dar prosseguimento à programação do simpósio.